Uma pesquisa britânica, veja só, aponta que trabalhar em excesso pode aumentar o risco de AVC, que é o acidente vascular cerebral. De acordo com o estudo, as pessoas que trabalham mais de 55 horas semanais também apresentam mais tendência de desenvolver problemas cardíacos. O dano essencial ele tem origem no direito italiano, mas na verdade ele sempre existiu. Essa origem, na verdade, é o reconhecimento pelo Poder Judiciário. Então, na década de 50, o Poder Judiciário italiano ele começou a ver essa situação em relação às questões biológicas. Aconteceu uma circunstância em que um cidadão italiano ele passou por uma cirurgia e por conta dessa cirurgia, em virtude de um erro médico, ele ficou infértil, não pôde ter filho. Então isso acarretou uma consequência negativa no projeto de vida que ele tinha, que era a constituição de uma família. No começo é bom, né? Tinha acabado de conseguir um emprego, estava bem animado, bastante animado mesmo, mas depois eu fui desgastando, fui perdendo foco na empresa. Eu pensei que ia ser uma coisa, eu pensei que eu ia crescer na empresa, só que eu não consegui crescer, só fui caindo. O dinheiro não dava mais, o salário estava pouco. Não tem como fazer um curso, não tem como estudar, não tem como fazer nada. Só dormir para acordar para ir trabalhar de novo. Atrapalha, porque a gente quer fazer um curso, às vezes, que nem eu queria terminar os estudos, fazer um curso ou pensar em fazer uma faculdade, só que não tem como horário, não tem como. Mesmo se eu fosse fazer, não tem como. Porque senão, como é que vai sobreviver? São as mais diversas formas de lesão a direitos da personalidade, aos direitos, principalmente, que abordam a questão da dignidade da pessoa humana e dignidade do trabalhador. Que dano existencial, ou dano existencial da pessoa, como alguns gostam de dizer, consiste na violação de qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa, tratados pela Constituição Federal, que causa uma alteração danosa do modo de ser do indivíduo ou nas atividades por ele executadas com vista ao projeto de vida pessoal, prescindindo de qualquer repercussão financeira ou econômica que o fato de lesão possa decorrer. O dano em si, moral ou essencial, não precisa de prova. O que precisa de prova é o fato. Por exemplo, eu preciso provar que eu fiquei 10 anos sem férias. Eu preciso provar que o empregador, no caso, exigiu uma jornada extenuante de 15 horas e com trabalho de sábados, domingos e feriados. Este fato eu preciso provar. O dano em si, ele é em ré ipsa, ou seja, decorre do fato. Associando a supressão dos direitos trabalhistas com dano existencial, aqueles que são mais suprimidos, na verdade se refere ao tempo do trabalhador. Então, muitas vezes o trabalhador, ele trabalha em excesso, ele tem uma jornada de trabalho que vai além do que deveria ser, e isso faz com que ele não tenha o seu planejamento de vida concluído.
Isso, por exemplo, o fato dele ter uma jornada que extrapola impede que ele realize as questões da vida dele, como a conclusão de uma faculdade, como a relação com a família, a relação com os amigos, algum curso que ele tenha como propósito de realizar. Então a jornada excessiva não permite que o trabalhador tenha uma vida além do trabalho, e isso faz com que o planejamento de vida dele seja afetado. O horário era muito puxado. Nosso horário é das 8 às 6. Tinha dia que a gente tinha que chegar mais cedo, tinha que chegar às 6 horas, 6h30 da manhã, saía de lá às 6, 7 horas da noite. Final de semana, não tinha dia. Nossa jornada de trabalho são 44 horas semanais, nós trabalhamos de 8 às 18 horas durante a semana, com 2 horas de almoço, e no sábado também até meio-dia, normalmente 1h da tarde. O certo era puxar 10 horas, só que a gente puxava às vezes 12, 13 horas no dia. Nós puxava lá 12 horas e não recebia nada a mais por isso. Não ganhava nada a mais por isso. E dia de sábado era até 4 horas da tarde. Aí como a gente chegava às 6 às vezes, tinha que sair 5, 6 horas, às vezes 7 horas, tinha que ficar mais, entendeu? Aí isso vai desgastando, desgasta bastante. Não tem como fazer nada, não tem como trabalhar, não tem como estudar, não tem como fazer um curso, não tem como fazer nada, só trabalhar. Tá ganhando um salário pouco, salário mínimo, salário de R$800, 840. Tendo em vista que a relação de trabalho, ela tem como contraprestação para o empregado uma verba de natureza alimentar que está relacionada à sobrevivência desse trabalhador, muitas vezes o empregado ele se submete às ordens do empregador e suprimindo direitos constitucionais que lhe são garantidos. Então, assim, é uma grande verdade que o trabalhador ele se submete às ordens muitas vezes que lesivas. Mas trabalho nunca é muito para ninguém. De aprendizado, de treinamentos, e é assim que a gente cresce na vida. É trabalhando, é aprendendo, é se exercitando, e eu acho que essa questão de horário, eu acho que está dentro do padrão sim, não está nada além do padrão. Ele tem receio de perder o seu emprego, porque ele tem receio de não ser promovido, porque ele precisa se dar ao máximo para conseguir uma ascensão profissional. Questão de funcionários, nós sempre tentamos lidar o dia a dia com o funcionário da melhor forma possível, dentro das limitações deles, mostrando o que é certo, o que é errado e fazendo muito treinamento. Não, questão de hora extra não tem mínimo nem máximo não, depende da demanda. Então, normalmente não, sempre é assim, depende da demanda. Então, quando tem a demanda naquele dia ou naquela semana, a gente concede a hora extra e normalmente não está limitado a quantas horas por dia ou por semana a gente faz o acerto, dependendo da quantidade de horas a mais que ele trabalhou, a gente faz o acerto normal. Minha meta era estudar, só que não tem como estudar estando trabalhando, entendeu? Porque se eu deixar de trabalhar, não tem como eu ficar sem trabalhar. Porque tem que manter a casa, entendeu? Tem que pagar as contas, tem que fazer tudo isso. E minha esposa mesmo falou, muitas vezes, moça, sai desse serviço, procura uma coisa melhor pra você. Que você tá ganhando muito pouco e tu tá chegando todo dia estressado, não faz mais nada, só toma banho, come às vezes, vai dormir, às vezes você chega e dorme, às vezes tem que me acordar, eu tô dormindo, encosto no sofá, esse que já tava dormindo, entendeu? Muito cansado mesmo, muito cansaço. Muitos direitos trabalhistas eles são irrenunciáveis, mas ainda assim acontece hoje nas relações de trabalho do trabalhador ele se submeter às ordens do seu empregador, ainda que ferindo direitos constitucionais, para se manter na relação de emprego. Os funcionários tiram férias sim, até uma exigência da direção da empresa por conta da questão do esforço físico diário, que é muito forte. A gente normalmente não compra, só no caso outro muito esporádico, mas
Garanto que 99% aí tiram férias, tá? Não, a gente não deixa eles trabalharem exaustivamente. A gente normalmente não compra férias e não aceita o funcionário a vender as férias. A gente faz um esforço com este funcionário que está precisando naquele momento às vezes vender, mas a gente sempre tenta resolver de outra forma. Tinha gente que trabalhava lá há 2 anos e não tirava férias, eles pagavam. Preferia pagar, ou às vezes dava 5, 10 dias para a pessoa, entendeu? Porque tem que estar sempre ali, não pode parar não. Eu diria que os empregadores, não em sua maioria, mas existem muitos que, na verdade, não burlam a legislação, eles não cumprem a legislação. A legislação, ela não é burlada pelos empregadores, não diria todos os empregadores. Não podemos generalizar, mas muitos empregadores não cumprem a legislação. Isso para ter o quê? Benefícios próprios, no sentido de ter uma lucratividade maior na empresa. Tratado de forma objetiva, que importa uma sequência de alterações prejudiciais ao cotidiano do trabalhador, com a consequente perda de qualidade de vida desse trabalhador, porque fica obstado a ele o exercício de um direito de determinada atividade na vida pessoal ou familiar. Quer dizer, há um ato lesivo do empregador que, além de causar um dano à sua imagem, à sua personalidade, ele traz como consequência uma privação de realização de um projeto de vida desse trabalhador, extraprofissional, ou seja, da sua atividade familiar ou a sua atividade individual. A gente parte do pressuposto que toda e qualquer experiência que o sujeito passa, seja ela positiva ou negativa, vai ter um impacto e esse sujeito nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Não tem como a gente ser preciso ao determinar qual vai ser a extensão do dano, porque cada sujeito vai responder de uma maneira muito singular, porque esse sujeito também é único. Então, quando a gente está falando de assédio moral, de consequências, e eu acho que é o que dificulta muito o trabalho da psicologia e do direito também, que a gente não tem como precisar, a gente não tem como dizer que o dano vai ser igual para todo mundo ou vai causar dano e que esse dano é irreversível. Na verdade, tudo que acontece na nossa vida vai trazer uma consequência que não tem como a gente voltar atrás. A gente se torna um ser diferente a partir das experiências que a gente vive. Então, nesse sentido, qualquer situação causa uma consequência que é irreversível. A gente não volta a ser o mesmo. E se a gente está falando de uma pessoa que sofre as consequências patológicas que um assédio pode vir a trazer, a pessoa então que entra em depressão ou que desenvolve uma síndrome de burnout, né, do esgotamento emocional, uma pessoa que acaba entrando em surto psicótico, né, essa pessoa provavelmente não vai voltar a ser a mesma. Ela pode voltar a se sentir em equilíbrio e pode voltar a conviver socialmente de uma forma adequada, mas nunca da mesma forma como era antes. Por isso que a psicologia existe também, até para tentar fazer com que a gente desvende essas questões todas. E o dano existencial está associado à questão da liberdade, ao projeto de vida, às relações interpessoais. Então ele é um dano diferente. Não podemos mensurar que ele é mais grave ou menos grave. Ele é tão grave quanto o dano moral, quanto o dano estético.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima.